do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de matemática de número 86. Na aula passada a gente iniciou o estudo aí retomando sobre proporcionalidade e hoje a gente vai dar continuidade sobre isso. Então, a aula de hoje é sobre proporcionalidade parte 2. Então, os objetivos dessa aula são relembrar aí os conceitos envolvendo proporcionalidade e resolver situações problema utilizando mapas e receitas culinárias a fim de gerar valores proporcionais. Então, para essa aula, vocês precisam do lápis, da caneta, da borracha e do caderno da disciplina de matemática. Estou dando uma retomada. Na aula passada, você começou o estudo aí acerca da proporcionalidade. O que é isso? É a relação entre duas grandezas. Um exemplo bem simples aqui para vocês. Se dois tomates juntos pesam 220 gramas, coloquei uma média, tá? Porque os tomates eles vão variar de tamanho, logo eles vão variar, a massa deles vai variar. 6 tomates vão pesar quanto? O que eu preciso analisar aqui? A relação entre as grandezas que eu possuo. Eu não possuo diretamente, eu não possuo as duas grandezas do peso, mas eu possuo as grandezas dos tomates, ok? Então, a gente vai considerar que todos eles pesam o mesmo. Qual é a relação existente entre o número 2 e o número 6? É o triplo, né? 2 vezes 3, 6. Então, a proporcionalidade aqui, o valor que eu vou encontrar é 220 gramas vezes 3 também. Eles são diretamente proporcionais. Se eu aumento o número de tomates, logo eu vou aumentar o peso também, tá? Então, 220 gramas vezes 3, 220 vezes 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6. 660 gramas, considerando todos os tomates exatamente com o mesmo peso, ok? Então, grandezas diretamente proporcionais aí para vocês. Então, vamos resolver algumas situações problema. Aqui, pessoal, Maurício pagou R$21. Sempre fazer tabelinha para facilitar. Ele pagou R$21 por 15 ameixas. Se tivesse comprado 45 ameixas, quanto ele teria pago? Tá? Analisem aqui. O que a gente possui? Quais as duas grandezas que a gente possui? A quantidade de ameixas, tá? Eu preciso descobrir o valor que custaria as 45. Para isso, eu preciso ver a relação entre o 15 e o 45. 15 e 45. Será que 45 é o dobro, é o triplo, quádruplo, quíntuplo? Analisem lá um pouquinho, pessoal. Façam continha se vocês têm dificuldade, que vocês vão chegar lá. Se vocês analisarem, ó, 15 vezes 2 vai dar 30. 15 vezes 3 dá 45. Então, a relação existente é que 15 vezes 3 é 45. Logo, o valor vai ter que ser multiplicado por 3 também, tá? 21 vezes 3, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, se por 15 ameixas, com 15 ameixas ele paga R$21, com 45 ameixas ele vai pagar R$63, ok, pessoal? Esse dá o resultado. Agora aqui. Em 2015, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária inaugurou o seu mais novo trem turístico em Guararema, São Paulo. O trem é composto por 3 vagões de madeira e uma locomotiva a vapor, fabricada em 1927, a maior em atividade no Brasil. Imagine que esse trem percorre 42 quilômetros em 1 hora e responda as questões. Então, olha as variáveis que a gente tem aqui. Nós temos a quilometragem e nós temos o tempo, tá? 42 quilômetros ele percorre em 1 hora. Se esse trem se deslocou da cidade A até a cidade B em 4 horas, quantos metros ele percorreu? Então, aqui, ele foi da cidade A até a cidade B e esse tempo que ele percorreu foi de 4 horas. Então, quanto
quantos quilômetros foram percorridos? O que eu preciso analisar aqui? A relação do que eu possuo, do 4 e do 1. Qual que é a relação entre o 1 e o 4? Vezes 4, o quádruplo, ok? Logo, a quilometragem vai ser a mesma, ok? 42 vezes 4. É só trazendo aqui, que a gente já comentou sobre grandezas inversamente proporcionais, o que acontece? Aqui não é inverso, ainda que eu trabalho com tempo e comprimento, não é inverso, porque aqui ele manteve a velocidade. A gente não está falando que a velocidade aumentou. Se a velocidade dele tivesse aumentado, realmente, o tempo teria diminuído, mas ele mantém essa velocidade de 42 km por hora. Então, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16. Então, em 1 hora, ele percorre 42 quilômetros. Em 4 horas, ele percorre 168 quilômetros. Na pergunta está falando quantos metros ele percorreu. Aqui é só multiplicar por 1000, né? No caso, seria 42 mil metros e 168 mil metros. Proporcionalidade em receitas culinárias. Quando vamos fazer uma receita, nem sempre a quantidade que renderá essa receita é aquela que a gente precisa. Então, a gente joga lá no Google, a gente pesquisa no caderno de receitas uma receita já pensando mais ou menos numa quantidade. Porque você vai reunir a família ou porque você vai comer só você e outra pessoa, enfim, tem quantidades diferentes. E nem sempre quando eu encontro uma receita, eu encontro essa quantidade específica. Às vezes essa quantidade é muito menor ou muito maior. Então, para não deixar de fazer, eu não posso pensar, poxa, mas eu precisava de uma receita que vai dar, não sei, 10 fatias. Mas a receita lá é de 20 fatias, então eu não posso fazer. Não, o que eu vou fazer? Eu vou tornar isso proporcional. Se eu preciso de 10 e lá está 20, eu preciso ver a relação entre 20 e 10. Qual que é a relação? É a metade, então eu vou fazer metade daquela receita, tá? A gente já abordou sobre isso também. Então, a prof trouxe a receita do croissant. Provavelmente vocês conhecem. Ele é uma espécie de massa folhada nesse formatinho aqui. Tem croissant doce, salgado. É bem gostosinho, tá? Essa receita que eu trouxe aqui para vocês, com essa receita vão ser feitos 10 croissants. Porém, eu não quero só 10 croissants. Eu preciso de 20 croissants. O que vai acontecer? Qual que é a relação entre o 10 e o 20? O 20 é o dobro do 10. Logo, cada item vai precisar ser dobrado, ou seja, eu vou precisar fazer vezes 2. Galerinha, então analisando aqui o slide. De farinha, nós temos 900 gramas. De açúcar, nós temos 2 colheres. De margarina, nós temos 150 gramas. De sal, nós temos 1 colher. De presunto, então a gente anota que é salgado aqui. Presunto, nós temos 300 gramas. Aí, deixa eu ver para a prof não se perder. De leite, eu tenho meio litro, tá? Posso colocar assim, ó, fica mais simples. De queijo, eu tenho 300 gramas. E de gema para pincelar, 1. E fermento, nós temos 30 gramas. Vamos ver se foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou aqui. Então, galera, são esses os valores. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão dobrar esses valores. Façam lá no caderninho de vocês e a gente já volta para ver se vocês acertaram. Pessoal, então aqui, dobrando, quanto que vai dar? De queijo, 300 gramas. O dobro de 300 gramas vai ser 600 gramas. Ok? Leite, meio litro. Meio litro mais meio litro ou meio litro vezes 2, 1 litro. Gema, 1. Qual que é o dobro de 1? 2. Farinha, 900 gramas. 900 gramas vezes 2 dá 1.800 gramas, ou 1,8 kg. Açúcar, 2 colheres vezes 2, 4 colheres. Margarina, 150 gramas vezes 2, 300 gramas. Sal, 1 colher, 2 colheres. Presunto, 300 gramas vezes 2 vai dar 600 gramas. E fermento, 30 gramas vezes 2 vai dar 60 gramas. Espero que tenham acertado. Se erraram algum, corrige lá, deixa bem certinho no caderno. Outra receita aqui. Quem não gosta de bolinho de chuva, bem docinho? Aqui a gente tem uma receita de bolinho de chuva com uma menor quantidade de ingredientes do que a do croissant. O que a gente vai fazer? A gente vai triplicar essa receita, tá, pessoal? Então, vamos analisar aqui. Nós temos de farinha, nós temos 1 xícara e 1/2, ou seja, 1 xícara e meia. Aí nós temos o açúcar com 3 colheres. Aí nós temos o fermento, 1 colher. De ovos, nós temos 2. Leite, meia xícara. E de óleo, o óleo não tem definição, tem o óleo para fritar apenas, a pessoa utiliza quanto preferir, tá? Então, farinha, açúcar, fermento, ovos e leite. O que vocês vão fazer com isso daqui, pessoal? Vão multiplicar por 3. Executem lá e a gente já retoma com as respostas. Então, pessoal, farinha, 1 xícara e meia vezes 3 vão dar 4 xícaras e meia. Açúcar, 3 colheres vezes 3 vão dar 9 colheres. Fermento, 1 colher vezes 3 vão dar 3 colheres. Ovos, 2 vezes 3 vão dar 6 colheres. 6 ovos, desculpa. Leite, meia xícara de leite vai dar 1 xícara e meia de leite. Espero que tenham acertado. Escala cartográfica. Pessoal, então para concluir, a gente vai abordar agora sobre a escala cartográfica. E sempre quando a gente tem a cartografia, nós estamos nos referindo a mapas. A gente aborda isso bastante na disciplina de história, principalmente lá em geografia, tá? Então, a escala cartográfica é utilizada para representar a proporção de uma área, tá? Quando a gente tem um mapa, a gente não tem o tamanho real da área, tá? Eu tenho um mapa assim, mais ou menos. Significa, se eu tenho um mapa mundi assim, significa que o mundo inteiro é apenas esse tamanho? Não, vai estar proporcional, ou seja, nós temos o mundo, o tamanho, a área real, e eu vou reduzi-la muitas vezes. Então, nós sabemos quanto de um espaço, que é o espaço real, foi reduzido para caber dentro daquele mapa. E vai ser proporcional ao tamanho. Por exemplo, Estados Unidos tem uma área maior do que o Brasil. No mapa, ele não pode ser menor do que o Brasil. Vai ter que estar proporcional com as linhas corretas, né? Então, conforme é o seu território, vai estar exatamente no mapa. O mapa é a representação reduzida de uma área, assim nós nos localizamos dentro do espaço. Por que a gente sabe, por exemplo, que a África fica a leste?
de onde nós estamos, a leste do Brasil. A gente consegue fazer essa observação no mapa. Essa redução, ela, como eu falei, não é feita de modo aleatório, e sim é utilizada uma proporção, tá? Exemplo, se a escala de um mapa é uma entre 1000, tá? 1 significa que cada centímetro do mapa representa 1000 centímetros do espaço real, tá? Consequentemente, a proporção é de 1 por 1000 ou 1 para 1000, ok? Então, sempre no mapa, observem isso daqui, isso vai dizer qual é a relação existente. Então, eu sei que para cada centímetrozinho ali, dentro daquele mapa, eu vou ter 1000 do espaço real, tá? Que exemplo de Santa Catarina, tá? O nosso mapa, escala 1 para 800.000, ou seja, cada 1 centímetro do meu mapa, eu vou ter 800.000 centímetros do espaço real. Galerinha, então vocês concluíram essa lição. Nesse momento vão estar realizando aí as atividades propostas pela professora. Até a próxima aula e bons estudos!